Gente, bom dia. Vamos lá, começar. Você vai medidas de dispersão, livro 7 de vocês, página 20. Hoje você vai conhecer desvio padrão. Só que antes a gente tem que ficar falando de um monte de coisa, porque simplesmente a fórmula de desvio você vai ter que trabalhar um pouquinho mais do que a gente está habituado. Então, primeiro, o que é medida de dispersão para você entender? É o quanto, quando a gente fala de uma média, a gente representa um amontoado de números por um único número. Então é lógico que quem está numa extremidade ou está na outra extremidade se sente assim, às vezes, vamos dizer, fora do padrão. Então aí tem a desculpa, quanto está disperso aquele número que eu acabei de falar em relação ao que eu estou estudando. Aquilo que você escuta às vezes no jornal quando fala de uma pesquisa eleitoral, né? A pesquisa demonstra tantos por cento de 90% da realidade, quer dizer, não é a realidade, é uma pesquisa. E 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos é justamente a medida de dispersão. Reflete a realidade em relação, pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Certo? E às vezes você tem uma medida de dispersão bem grande, dependendo da sua amostra. De repente eu falo assim, a altura da classe de vocês é 1,70 m, com uma dispersão de 20, que seria mais 20 centímetros ou menos 20 centímetros, justamente para aquele pessoal mais baixinho falando, nossa, está muito alto. Ou aquela pessoa que mede 2 metros, fala, nossa, 1,60 m, eu tenho 2 metros. Então são coisas que você vai começar a estudar aqui, para você poder dizer, aquele número representa a realidade tanto para cá quanto para cá. Então vamos lá, gente. Medida de dispersão para entender. Ao efetuar os cálculos da média aritmética, mediana e moda, foi o que você aprendeu, que já caiu na prova, podemos observar o que são as medidas de tendência central. Você centralizou aquela amostra. Seria como ter que substituir todos os dados por um único número. Porém, ao fazer isso, muitas vezes somos levados a erros. E para tentar amenizar os resultados calculados, calculamos o que a gente chama de medida de dispersão desses dados. E vamos lá. Primeira coisa. Agora, um exemplo para a gente observar aí e começar a fazer alguns cálculos. Maria Paula. Um exemplo. Observe no exemplo a seguir para entender o que seria medidas de dispersão. Analise o número de gols por partida da última rodada de um campeonato de futebol. Imagina aí que foi a rodada de ontem. O primeiro jogo teve 5 gols, o segundo jogo nenhum, o terceiro jogo teve 11 gols, quarto 3, quinto 4, sexto jogo da rodada, um único gol. E aí é lógico, né? O cara não vai ficar às vezes falando pelo tempo que tem na TV, quanto que foi, ele fala assim, a média nessa rodada foi de, soma tudo, divide pelo número de jogos, são 6 jogos, a média foi 4. Note, o único que seria satisfeito seria aquele jogo 5. Imagine o cara aqui, ó, que assistiu a partida com 11 gols, média 4, muito distante. Ou aquele que ficou o jogo inteiro lá e não teve nenhum. 4. Esse jogo aqui foi vagabundo, não teve nenhum gol. E aí que a gente fala, essa média representa uma rodada, tem erros. Agora, qual que seria o erro? Para calcular, né, a gente começa, observando a tabela de gols, temos que os jogos 2 com 0 gol,
e 3 com 11 gols estão bem mais distantes da média 4, que a gente achou, do que o jogo 1 com 5 gols e o jogo 4 com 3 gols. Em estatística, podemos ter uma ideia de como esses dados se distribuem em torno da média, ou seja, se estão muito ou pouco dispersos. Só que para isso, começa agora nossas fórmulas. Para tanto, basta calcular a medida de dispersão, que é o desvio padrão. É o nosso objetivo na aula aqui, ó, calcular o desvio padrão. Só que para calcular o desvio padrão, antes você vai ter que calcular o que a gente chama de variância. Vai lá. O que é variância? Gente, olha lá, ó, fórmula de variância. Variância é a média aritmética. Até aí tudo bem, você soma e divide por N. Dos quadrados. Então não é só de um número, é do quadrado desses números. E que números são esses? Os quadrados das diferenças entre cada dado e a média aritmética dos dados. Então você teria que calcular a média aritmética, pegar um dado, tirar a média aritmética e levar ao quadrado. Mas, como é a média, você tem que somar os dados. Pegar o dado, tirar a média e levar ao quadrado. Quantos tiver, você vai ter que fazer isso. E dividir por N. Essa é a fórmula da variância. Uma aplicação aqui, ó, volta lá como a gente estava falando. Joga a rodada do campeonato em 6 partidas. 5, 0, 11, você calculou a média e a média deu 4. Lembra? O que você vai fazer agora para calcular a variância? Ó, pegar o dado 5, tirar a média 4 e levar ao quadrado. Pegar o dado 0, tirar a média 4 e elevar ao quadrado. Pegar o dado 11, tirar a média e elevar ao quadrado. 3, tirar a média e elevar ao quadrado. 4, tirar a média e elevar ao quadrado. 1, tirar a média e elevar ao quadrado. Dividido por 6 jogos. Faz a conta. Nunca vai dar negativo, porque mesmo que der aqui, ó, 3 menos 4 dá menos 1 ao quadrado, fica positivo 1. Por isso que você leva ao quadrado. Você nunca vai ter aqui menos 4 ao quadrado, 16. Número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então vai dar isso, isso, isso. Está aqui, ó. Somou. Sua variância deu 12,66666. Agora, essa variância vai ser necessária para você calcular o que me interessa. O desvio padrão. E aí entra. O desvio padrão, que a gente vai chamar de dp, é utilizado para representar a dispersão dos valores, sendo calculado pela raiz quadrada da variância. Raiz quadrada da variância. Seria lá a raiz quadrada daquele baita número do nosso exemplo, deu 12,666. Raiz quadrada de 12,666 dá 3,5. Aproximadamente. Aí, ó, como não existe meio gol, né? Vamos falar que o desvio padrão aqui deu 4. Né? Quando a gente está falando número de gols, naquele exemplo que a gente fez, a média do número de gols deu 4. Se eu calculei o desvio padrão e estou falando que deu 4, seria 4 para mais, ou seja, 8 gols pode ter tido uma partida, ou 4 para menos, 0 gols que teve por partida. Seria o que todo mundo escuta lá, né? Credibilidade da pesquisa de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Aqui seria 4. Perceba que o jogo que teve 0 gols, eu fechei.
Agora, o jogo que teve 11 gols foi anormal. Há de concordar que uma partida de futebol que teve 11 gols, você vai falar, nossa, eu vou lembrar isso pro resto da vida. 7-1 do Brasil, todo mundo lembra até hoje. Certo? Barcelona lá, 8. Todo mundo também fala, é algo que saiu da normalidade. Normalmente, às vezes, quando é uma pesquisa séria e tem algo tão gritante assim, o cara às vezes até é excluído e estudado à parte, para justamente entrar no controle de uma média. Certo? Mas aqui é só para você ver que às vezes o desvio padrão dá alto. Normalmente, quando dá muito alto, se refaz a pesquisa, colhe mais dados para tentar diminuir esse desvio. Um desvio padrão bom é como a gente fala, 2 pontos, para mais ou para menos. Quando você tem um desvio padrão assim, você busca então mais informações. Não é uma rodada, você pega o campeonato como um todo e tudo mais, para chegar mais ao campo real. Tá aí, gente. Agora vamos calcular. Exercícios, página 18 do caderno de vocês. 18. Não, 22, desculpa. Página 22 do caderno de vocês. Olha lá, ó. Agora mudou. Em cada um dos conjuntos de valores que a gente vai dar, A e B aí, ó, calcule a variância e o desvio padrão. Vai lá, para calcular a variância, queira você ou não, você tem que calcular a média. O que é a média aqui? Os valores que ele te deu. Te deu 7 valores. Pega 4, soma com 9, soma com 5, soma com 3, soma com 8, soma com 6, soma com 7 e divide por 7. 13, 18, 21, 29, 35, 42. Divido por 7 e a média dá 6. Essa é a média. Então o que a gente estava fazendo até a aula passada era isso, substituir todos esses valores pelo número que era 6, calculava aí mediana, tinha que organizar dados, via moda, aqui não tem nenhuma moda. Então você vai falar assim, a média é 6. Só que aí o 8, o 9 está meio fora da média, o 4. Mas normalmente pode acontecer. Aí você vai ver quanto de desvio existe dessa média em relação aos dados. Para isso, calcula a variância. Vamos lá. O que é a variância? É a média. Então, novamente, você vai dividir por 7. Só que é cada dado menos a média calculada ao quadrado. Aqui, ó, 4, tiro 6, eleva ao quadrado, mais 9, tiro 6 e eleva ao quadrado, mais Lucas Dante. 5, tiro 6 e eleva ao quadrado, mais 3, tiro 6 e eleva ao quadrado, mais 8, tiro 6 e eleva ao quadrado, mais 6, tiro 6 e eleva ao quadrado. Por último, 7, tiro 6
e eleva ao quadrado. Vai lá, variância igual. Aqui vai dar menos 2 ao quadrado, 4. Aqui vai dar 3 ao quadrado, 9. Aqui vai dar menos 1 ao quadrado, 1. Menos 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 0 ao quadrado, 0. E 1 ao quadrado, 1. Isso daqui resulta 13, 14, 23, 27, 28. Dividido por 7. 4. Está aí a variância. 4. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. No caso, é a raiz quadrada de 4, que vai ser 2. Perceba como que é perfeito, às vezes, né, na amostra, quando a gente fala assim, tá certo, ó, a média tinha dado 6. Se o desvio foi 2, você deve entender, é 2 para mais 8, ou 2 para menos 4. Perceba que, ó, lógico, nem todos foram abrangidos. O menor é 3, mas o 4, quando a gente falou 4 deu 3, você fala, a pesquisa não está completamente errada. E o maior número é 9. Só que eu disse que o maior número poderia ser 8. Então sai pouco fora. Você tem que entender que isso é uma pesquisa, uma amostra. Às vezes você pensa assim que você fez o estudo vai dar aquilo. Não, pode dar algo um pouquinho diferente. Não pode sair muito. Quando sai muito, aí sim. Certo? Tá aí, é uma pesquisa. Fazer esse B. Perceba que pelos próprios dados, e aí ó, você vai começar a pensar em entender com exercícios que caem em vestibular. Muita continha, muita continha. Quando, né, cai isso daqui, cai igual o item A, que foi conta tudo redondinha, 42 por 7, deu uma variância 4, raiz de 4 é 2. Aqui, gente, você vai perceber que os valores vão ser bem, vamos dizer, fora da realidade, de calcular na mão. É o caso, se der variância igual a 12,666, como é que eu acho a raiz disso na mão? Ninguém vai ser obrigado a fazer isso. É mais ou menos aquela aproximação. Se deu raiz de 12,6, é próximo a 9, raiz de 9 é 3, certo? E próximo a 16, raiz de 16 é 4, então o número é entre 3 e 4. Então nas alternativas muitas vezes está falando desvio é inferior a 4, é superior a 4. Então é só para você ter uma noção do desvio da amostra. Aqui o nosso desvio vai ser pequeno, justamente pelos dados, ó. Estão bem próximos. Quando a gente fala pequeno, né? A gente falou 2 é bom. Se é um pouco menos, 1 e pouco, e aí começa, às vezes, a dar trabalho no cálculo. Você vai precisar de uma calculadora aqui, para dar a resposta. Começa pela média. Aqui, por ter repetição, você já pode fazer a média um pouco mais rápida. Tem 3, 6, 8 valores. A média divide por 8. Só que você tem dois números 10, mais 4 números 12, mais 2, 14.
Sua média aqui vai ser dividido por 8, 20, mais 48, mais 28. Sessenta e oito mais 28, 96, dividido por 8, 12. Essa é a média. Se você for ver, essa é a média, essa é a moda, e se já está organizado, também seria a mediana. Tudo indica que o número 12 seria um belo substituto aqui. Só que o 12 fica um pouco fora do 10 e do 14. Aí, quanto está disperso? Vou falar, muito pouco. Aí, ó, vamos lá, variância. Você vai ter que dividir por 8. Só que aqui também já pode considerar, você tem 2 10. Então, 2 vezes o dado 10 menos a média 12 ao quadrado. Mais 4 dozes, portanto, então, 4 vezes 12, tiro 12 e elevo ao quadrado. Então, aqui vai dar zero. Toda vez que você pega o dado que é exatamente igual à média, no cálculo da variância ele não interfere. Sempre vai ser zero. Quem vai interessar são os diferentes. Mais 2 vezes 14, tiro 12 e elevo ao quadrado. Sua variância vai ser sobre 8. Dá 2, menos 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. Mais 2 ao quadrado, mais 0, né? Mais 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. Sua variância vai ser o número 2. E seu desvio padrão é a raiz quadrada da variância. 2, aproximadamente 1,42, é a aproximação aí, 1,41, né? Aproximação do raiz de 2, só para falar assim, né? 1,5 para mais, 1,5 para menos. Mais ou menos. Tá aí, matéria da aula de hoje. Gente, quando eu procuro alguma coisa com pouco desvio, quanto menor o desvio, mais os dados estão próximos à média. Isso é muito usado hoje com jogador de basquete. O cara, na hora, vamos dizer, os caras que fazem análise, né, de basquete, jogador com maior regularidade. Isso, não é aquele cara que num jogo destrói, no outro já não consegue fazer uma cesta. Aquele que tem regularidade, doente, mal, ruim, chovendo, ele simplesmente sempre demarca aquela quantidade boa de pontos. E aí o seu valor, teoricamente, sobe na NBA, aquelas coisas todas. Notas. Quando você atribui notas numa sala, você calcula a média da sala. Só que aí você vê o desvio padrão da sala. Se é muito alto o desvio, tem muita nota baixa e tem muita nota alta em relação à média. Normalmente, quando o desvio é alto, você simplesmente pode se preocupar. Gente, uma prova de química, as notas dos 40 alunos, hein? 40 alunos aqui. De uma turma foram as seguintes. Nota de 1 a 10, sem quebrados. 3 tiraram 10, 2 tiraram 9, 5 tiraram 8, 10 tiraram 7, 6 tiraram 6, 5 tiraram 5,
1 tirou 4, 4 tirou 3, 1 tirou 2, 3 tirou 1. Guilherme, você está aí? Olha só. Guilherme, você está aí? Lucas, Dante, você está aí? Júlia, Graça, você está aí? Eu tô, gente. Ah, tá. Thaís Corneli, você está aí? Tô, tia. Dá um toque no Guilherme. Vou acordar ele, peraí. Então, gente, uma prova de química, as notas dos 40 alunos de uma turma foram as seguintes. Então, o que ele vai pedir para você aí? Calcule a nota média dessa turma, calcule o desvio para padrão dessas notas. Vamos lá. Item A, qual que é a média? Nossa média. Vou ter que dividir por 40. Então vamos lá, ó. 3 alunos tiraram 1. Já vamos fazer o produto para pôr aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Um aluno tirou 2. 1 vezes 2, 2. 4 alunos tiraram 3, 12. Um aluno tirou 4, 4. 5 alunos tiraram 5, 25. 6 alunos tiraram 6, 36. 10 tiraram 7, 70. 5 tiraram 8, 40. 2 tiraram 9, 18. E 3 tiraram 10, 30. Soma tudo isso e vai dividir por 40, a média da sala. Então vai dar 5 mais 12 mais 4 mais 25 mais 36 mais 70 mais 40 mais 18 mais 30. 240. Dividido por 40. A média da turma deu 6. Então isso que você vê às vezes no boletim, quando sai um boletim, média da classe. 6. Bom, significa que, teoricamente, para quem é leigo, significa que todo mundo da sala tirou 6. Aí o cara fala para atenuar, né? A média, de repente, a escola é 7, mas a moda foi 7. Aí quantos tiraram acima da média? Começa a fazer o estudo. Quantos abaixo da média? Quantos na média? Então aí, né? Se fosse para pensar em reprovar a média 5, aqueles lá estariam reprovados. De repente o cara fala, mas a média foi 6, mas ele não tirou 6. E aí vamos lá, ele pede para você calcular o desvio padrão agora. Item B. Qual é o desvio padrão? Então primeiro calcula a variância.
variância você vai ter que dividir novamente por 40. São 40 alunos. Pegar cada dado, tirar a média e elevar ao quadrado. Então, ó, você tem 3 alunos que tiraram 1. 3 vezes 1 menos a média 6 ao quadrado. Mais um único aluno tirou 2. 2, tira o 6 e eleva ao quadrado. 4 alunos tiraram 3. Então são 4 alunos que tiraram 3, tiram a média e elevam ao quadrado. Mais 5 tiraram 5. 5 tira a média e eleva ao quadrado. 6 tiraram 6. 10 tiraram 7. 5 tiraram 8. 2 tiraram 9. Mais que eu vou pôr aqui, 3 tiraram 10. Vamos lá. Variância. Aqui vai dar menos 5 ao quadrado, 25, vezes 3, 75. Mais. Aqui vai dar menos 4 ao quadrado, 16. Mais. Menos 3 ao quadrado dá 9, vezes 4, 36. Mais. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 5, 5. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 1 ao quadrado, 1 vezes 10, 10. 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Aqui você tem 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Aqui 4 ao quadrado, 16, vezes 3, 48. Tudo isso dividido por 40. Fazendo essa conta, 75 mais 16 mais 36 mais 5 mais 10 mais 20 mais 18 mais 48, 228 dividido por 40, 5,7. O teu desvio padrão é a raiz quadrada de 5,7. Você extrai a raiz quadrada, aproximadamente 2,38, 39, aproximadamente. 2,5 para mais, 2,5 para menos. Muitas vezes, gente, quando vai se reprovar em conselho de classe, tudo, né? Você não tira a média da classe. Aí começa, a média é 5. Então, foram reprovados. Aí, ó, um conselho fala assim, nossa, eu vou reprovar 3, 4, 8, 9 alunos dessa sala de 40, é muito. Calcula-se o desvio padrão, vamos dizer um cálculo automático aí.
2,5. 2,5 para menos. 2,5. Quem tirou 2,5 para cima, passou. Reprova esses 4. 3 mais 1. Se bem que aí teria que fazer da média, né? Tira 2,5 daqui, dá 3,5. Então reprovaria quem tirou acima de 3,5. Passaria todo mundo que tirou 4. Ficaria ainda esses. Aí perdoa quem tirou 3. Reprova só esses dois. 3. 4. Tem. Isso seria, vamos dizer, um cálculo teoricamente justo, real. Né? Igual hoje, né? Antigamente, banco, você tinha R$1.000 de crédito. De repente você passava um pouco, R$1.200, você ia lá no gerente, o gerente pagava teu cheque, tá? Olhava para você, conversava. Hoje já é tudo automático. Você tem R$1.000, você vê um cheque de 1.001, devolve, não aceita. O caixa eletrônico não te paga, não adianta. Aquela coisa assim que você fala, não é possível, é automático. A mesma coisa se escola virar algo automático. Vai se fazer um monte de estudo, um monte de regra e falar, a média é 5, no máximo isso. Então vai aprovar daqui para cá, não vai ter com quem recorrer. Nem conversar. Terceiro, mesma coisa, só que é número de chamadas. Com o objetivo de melhorar a qualidade de seus produtos, uma empresa criou um serviço de atendimento ao consumidor SAC. Nos primeiros 30 dias, os números de chamadas recebidas foram: durante 4 dias recebi 3 chamadas, 10 dias recebi 5 chamadas, 11 dias 8, 3, 10, 2, 15. Qual a média diária de chamadas nesse período? Qual o desvio padrão do número de chamadas diárias? Então, aí tem a média. Queira você ou não, você tem que calcular, senão você não faz o item B depois também. Sua média aí, 30 dias. Vai dividir por 30. No mês. 4 dias, 3 chamadas, então você teve 12 chamadas em 4 dias. Mais 50 chamadas. Durante 10 dias, 5 chamadas. 88. 30. E aqui também 30. Sua média vai dar 62, 150 aqui, com mais 60, 210. Dividido por 30, 7. Essa é a média. Então seria aí média que representar aí 7 chamadas. Aí começa, né? Você vai estudando lá, a média deu 7. A moda foi 8. 11 dias teve 8 chamadas. Mediana, 15º termo em ordem crescente, 15º, 16º termo, seria 11, né? Não, desculpa, seria 8. Então, moda igual a 8, mediana seria 8 também, média deu 7. Qual o desvio padrão? Calcular a variância. Tem que dividir por 30.
4 dias, 3 chamadas. 3, tiro 7 e elevo ao quadrado. Mais. 10 dias, tive 5 chamadas. 10, 5, tiro 7, elevo ao quadrado. Mais. 11 dias, tive 8. 11, 8, tiro 7 e elevo ao quadrado. 3 dias, 10. 10, tiro 7 e elevo ao quadrado. E 2 dias, 15. 2, 15, tiro 7 e elevo ao quadrado. Variância aqui vai dar menos 4 ao quadrado, 16. Vezes 4, 64. Mais. Menos 2 ao quadrado, 4. Vezes 10, 40. Mais. 1 ao quadrado, 1 mais 11, vezes 11, 11. Mais 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. E aqui você vai ter 15, tiro 7, vai dar 8 ao quadrado, 64. Vezes 2, 128. Dividido por 30. Isso daí vai dar, vamos lá, 104 mais 11 mais 27 mais 128, 270. Dividido por 30 dá 9. O seu desvio padrão, raiz de 9, 3. Certo? Agora, às vezes, sua preocupação, quando a gente volta aqui, né, um monte de continha, tudo bem, continha, vamos dizer, até infantil, é somar, levar ao quadrado, negativo e tal. O problema de vocês, muitas vezes, é que isso aqui deu 9, raiz de 9 é exato, 3. Quando não dá exato, aí você tem que cair na realidade. O que o vestibular pede? É o entendimento do que a gente passou para vocês. Como se pede aqui no exercício de vestibular? Olha lá, ó. Comece a entender como isso cai em prova para vocês. E vocês ficam preocupados muito em calcular o desvio padrão. Muitas vezes o cara até te dá. Gente, ó, só que aí você tem que interpretar o que está sendo dado na tabela. Considere as seguintes medidas descritivas das notas finais dos alunos de 3 turmas. 3 turmas aí, turma A, turma B, turma C. 15 alunos, 14 alunos. Média 6, média 6, média 6. Com base nesses dados, considere as afirmativas. Note, aqui tudo bem, tem uma diferença de um mísero aluno. A média, todas iguais. Então é como se todo mundo aqui tirasse 6. Só que perceba que aqui você tem o desvio padrão de cada turma. Isso, teoricamente, pode demonstrar que turma é melhor, mesmo a média sendo igual. Alguém arriscaria em me dizer qual que seria a melhor turma aqui? Gente, A B. A B. a B, você acha? Por quê? Que teria notas mais regulares.
maior desvio padrão, você acha? É o contrário, hein? A que tem menor desvio é a classe, vamos dizer, mais regular. Essa daqui, teoricamente, pode ter o quê? Algum aluno excepcional que quase atingiu nota 10 e deve ter atingido. Porém, tem muito aluno que pode, por causa de um desvio grande, ter notas muito baixas. Porém, vamos lá. Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas. Apesar de as médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que mais aqui apresentaram mais heterogêneas, para classificar em verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro. Por quê? Maior desvio padrão. Apesar da média ser a mesma, tem aluno que talvez tirou 3,5 para mais, tem aluno que tirou 3,5 para menos. As 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente. Também verdadeiro. A variação aqui só variou de 1,3 para mais ou 1,3 para menos. Já aqui 2,6. E as notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média. Isso é falso. Foi a menos dispersa. Portanto, alternativa correta, 1 e 2. Gente, é assim que vai aparecer em vestibular. Semana que vem, a gente faz mais exercícios de medida de dispersão. Vou trazer uma lista para terminar esses exercícios. E aí, basicamente, encerra a matéria de vocês do 3º bimestre. Para a prova, óbvio, prova bimestral, cai medida de dispersão. Certinho? Por hoje é só. Algum problema?